Olá, turma, bom dia. Nossa aula de hoje é sobre medidas de comprimento. Então, essas medidas, elas surgiram na necessidade do homem de estabelecer padrões de medidas em roupas, em móveis, habitações, em terrenos. Então, tudo que a gente observar que está ao nosso redor, quando é para a questão da confecção, é necessário que haja uma medida padrão. E para isso, houve a necessidade de estabelecer uma medida, que é a medida de comprimento. Mas antigamente o homem usava o próprio corpo para obter unidades de medidas de comprimento. Usava o pé, usava a jarda, que é outro nome, a jarda é o braço todo. Usava o cúbico, que era a distância do cotovelo até a ponta do dedo médio. O palmo, que era a distância de 4 dedos. Temos a milha, que é os passos. Tem a polegada e tinha a mão. Então, todos esses instrumentos eram utilizados. Mas por que não deu certo, né? Os povos, eles tinham muita dificuldade em perceber o verdadeiro tamanho do que eles queriam medir. Então, já que as pessoas, né, as pessoas tinham proporções diferentes. Então, meu pé não é do mesmo tamanho da outra pessoa que eu estava vendendo o meu produto. Então, em 1790, né, essas unidades foram padronizadas. Em diversos países se reuniram, foram lá na França, se reuniram e criaram um sistema métrico decimal. E hoje utilizamos o que a gente chama de instrumentos de medidas padronizadas. Que instrumentos? Nós temos a régua, trena, fita métrica e tem vários outros instrumentos que a gente utiliza para fazer a medição. E quem são essas medidas? Então, a unidade fundamental é o metro. Então, o metro é a unidade principal das medidas de comprimento. E lá no metro, mas a gente tem os múltiplos, que são os maiores do que o metro, e temos os submúltiplos, que são usados em valores menores do que o metro. Então, por exemplo, quilômetro, a gente utiliza para coisas em longas distâncias, como estradas e mapas, a gente se utiliza o quilômetro. O metro é usado na construção, muitas coisas que a gente tem na nossa casa é medido por metro, certo? Quem são os múltiplos? É o quilômetro, representado pelo km, o hectômetro por hm, o decâmetro por DAM. Quem são os submúltiplos? Decímetro, centímetro, milímetro, dm, cm e mm. Então, esses são as unidades de medidas de comprimento. Então, dessas medidas, o que mais é utilizado é o quilômetro, tá? Dos múltiplos, a gente utiliza muito o quilômetro. E dos submúltiplos do metro, é muito utilizado o centímetro e o milímetro. Então, as unidades de medida mais utilizadas são centímetros, milímetro, metro e quilômetro. Essas são as unidades de medidas mais utilizadas pelo homem. Então, quando a gente quer medir, né, objetos que medem menos do que 1 metro, a gente usa os submúltiplos, que são as unidades menores que 1 metro. E quando a gente quer medir distâncias muito grandes, usamos os múltiplos do metro, que são as unidades que têm valores maiores do que 1 metro. Na próxima aula, nós iremos ver como acontece a transformação de medida. Hoje a gente viu apenas a questão do que seria, tá?
E muito obrigada!